Muitos moradores durante a manhã. Essa é uma notícia, é aquele tipo de notícia que a gente não gosta de dar, né? Mas muita gente não tem para onde ir porque a casa simplesmente tá sem telhado, tá sem parede. Vamos dar uma olhada na reportagem agora. Telha aqui na frente da casa do seu Zé não tem mais. Caiu tudo. E ficou aqui no quintal mesmo, ó. Tudo no chão. A gente consegue ver que tem muitos fios também. Fios da rua, inclusive. E ali no vizinho também tem telha da casa do seu José. Foi horrível. Parecia que estava acabando o mundo. O senhor mora aqui há quantos anos? Moro aqui há 45 anos. Já viu uma tempestade dessa? Nunca a primeira. Pelo caminho, a gente só vê telha. O pessoal tá tentando organizar um pouco, tirando a sujeira. Os moradores vão se ajudando. Essa cena a gente encontra em todo o quarteirão aqui de Vargem Grande. Nesse quarto aqui, os moradores improvisaram esse plástico bem grande para cobrir a cama, os armários, todas as roupas que estão fora dos armários, inclusive. E na cozinha é mais impressionante. Ela está totalmente destelhada. Olha, eu não tenho nem previsão do que vai acontecer agora. 3 bairros estão sem energia desde ontem à tarde. No único pronto-socorro da cidade, nem todo mundo consegue ser atendido. Foi ligado o gerador, porque a luz tá aí, tá oscilando, tá falhando, tá indo, tá voltando, então o nosso prejuízo maior é o raio-x, que não dá pra funcionar. Aqui era um ginásio, não sobrou nada, só ferro retorcido. O telhado foi embora com a ventania e o que mais impressiona é onde a cobertura foi parar. Naquela rua ali, ó. Daqui até lá tem pelo menos uns 50 metros. As telhas vieram com toda a força para cá, enroscaram na fiação e acabaram até derrubando esse poste. Olha só que cena impressionante. Ferro todo retorcido aqui. E tudo isso aconteceu na hora que estava tendo aula nessa escola municipal. Hoje não tem aula, né? Nós encontramos à frente da escola desse jeito. Estamos com uma sala com um grande problema, que o forro cedeu. E não temos previsão ainda de retornar. Bom, a gente viu aí Vargem Grande e em Barueri parte de uma rua que passa por cima do Rodoanel Oeste desabou ontem à noite. E os moradores de um bairro inteiro estão com dificuldades de ir para o trabalho, de seguir a vida normal, sabe? Essa rua é a única ligação do Parque Imperial a outros bairros de Barueri e de Osasco. E para piorar, também não tem luz nem água nas casas. A gente está acompanhando esse problema desde madrugada e a repórter Flávia Freire então vai atualizar a situação para a gente. Oi, Flávia, boa tarde para você. Atenção, fique por dentro da hora certa. Boa tarde, Isabela. Olha, antes de falar dessa situação, os moradores acabaram de me passar uma informação aqui de que houve um deslizamento aqui do lado onde a gente está, no Morro do Socó. 2 casas foram abaixo. Seria exatamente o mesmo lugar onde há 5 anos uma mulher e 3 crianças morreram também por causa da chuva. A gente está apurando essa informação e a gente vai dar essa notícia a qualquer momento durante a nossa programação. Agora, voltando a essa situação aqui, nessa rua Chico Mendes, olha só como é que ficou a situação. Você vê que parte da rua foi realmente abaixo, deslizou, né? E aí só uma pista está liberada para que os carros passem. Então a situação aqui está muito complicada. Os moradores estão sem água, estão sem luz e a Sabesp e também a Eletropaulo estão aqui, os técnicos todos tentando restabelecer essa situação. Bom, enquanto isso não é feito, a Defesa Civil não pode fazer nada, porque vocês estão vendo que voltou a chover e a ideia é que eles coloquem uma lona aqui para evitar que o solo fique ainda mais encharcado, porque a situação está realmente perigosa. Caminhões mais pesados e ônibus, por enquanto, não passam por aqui. E essa situação começou ontem à noite, viu? Os moradores estão sofrendo bastante por causa disso. Foi difícil circular pelo Parque Imperial em Barueri hoje cedo. O movimento era intenso, de carros e de pedestres. Por causa da chuva dos últimos dias, parte da rua que dá acesso ao bairro cedeu. Quem precisou de ônibus ficou a pé. Lá para baixo também, na João Ventura, que faz parte de Osasco, está tudo parado, porque os ônibus estão parados aqui na entrada, então tá um caos. Eu vim andando faz mais de meia hora. Com as crianças tudo em casa, sem água, sem luz, sem poder ligar a televisão, sem fazer nada. Pelo mapa, dá para entender melhor. O Parque Imperial ficou isolado depois da construção do trecho oeste do Rodoanel. Para sair do bairro, a única passagem é a rua Chico Mendes.
Eu conversei com o técnico da Defesa Civil e depois de uma primeira avaliação, ele disse que não existe risco de um novo deslizamento. Por isso a gente chegou aqui bem pertinho para mostrar para vocês. Com o desmoronamento, 2 postes caíram. A Eletropaulo precisou desligar a energia e os moradores estão sem luz. Para piorar, eles também estão sem água. É que aquela tubulação azul ali, que é da Sabesp, ficou pendurada. E para que não haja nada mais grave, o abastecimento precisou ser interrompido. Muitos estabelecimentos não abriram as portas hoje. Esta loja de material de construção tentou receber os clientes com luz de velas. Não passa cartão, não passa nada, só se for tiver dinheiro mesmo. Sim, hoje em dia são poucas pessoas que trabalham com dinheiro, né? Então tá difícil, tá muito difícil. Ontem à noite, o desabamento já tinha mexido com a vida das pessoas. O Tiago não conseguiu voltar para casa. E vim de a pé e dormi na casa do amigo. Se eu não tivesse a casa do amigo aqui, eu tava na rua. O Paulo veio buscar a noiva de carro para ela não perder a consulta médica hoje cedo. Ele disse que a rua já estava em condições ruins. Todo mundo tá sabendo que isso aí vai acontecer. Isso era uma questão de tempo. Sim, todo mundo está sabendo, inclusive a Prefeitura de Barueri reconheceu que o problema é antigo. Disse que monitorava a rua desde o final do ano passado, fez intervenções ali e programou trabalhos para depois do período das chuvas, mas que foi surpreendida por esse clima incomum nas últimas semanas. Agora os técnicos então vão descobrir o que aconteceu. E a chuva também derrubou o muro do lixão do Jardim Al-Had em Diadema. O flagrante foi feito pelo nosso colega Paulo Vieira. A imagem que você está vendo, olha só, mostra o muro no chão e a água entrando no campinho de futebol ao lado do lixão. A enxurrada desceu a rua e com ela um monte de saco de lixo, provavelmente com um chorume, né? Pensa bem, aquela água suja que sai do lixo. A Prefeitura de Diadema disse que está limpando o local e vai colocar um tapume para preservar a área e melhorar a segurança. O muro será reconstruído assim que as chuvas pararem. Agora a gente segue para o céu da capital. Filipe Mancuso no Globocop. Boa tarde, Filipe. Oi, Isabela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Dá só uma olhada na cratera que se abriu aqui no asfalto, no cruzamento da Avenida Abrão de Moraes com a Rua Bernardo Moreira, zona sul da cidade, bem no retorno aqui sobre o córrego Ipiranga. Muito feia a imagem que a gente está vendo aqui de cima. Isso aconteceu de manhã por causa da chuva. A gente percebe aqui, ó, que as faixas para pegar esse retorno em ambos os sentidos aqui foram interditadas pela CT por causa de segurança mesmo, e o reflexo disso a gente vê no trânsito, obviamente, né? Aqui à direita do vídeo sentido centro, à esquerda do vídeo sentido imigrantes, um trânsito lento e muito cuidado para quem estiver passando por aqui, Isabela. Tá certo, então, Filipe, obrigada. O motorista já sabe, então, que tem que evitar essa região aí, então, da saúde. E a gente vai em frente, porque a chuva também preocupa aqui na capital. A gente vê um reflexo, uma consequência da Zona Sul. Só que na Zona Norte, o asfalto de uma rua cedeu também e uma cratera se abriu, deixando os moradores bem assustados. Na Zona Leste, um homem está desaparecido desde ontem à noite, quando a casa dele foi abaixo durante o temporal. Que tornado lá foi tudo. Os bombeiros viraram a noite procurando pelo Gelson Ferreira da Silva, de 45 anos. A casa dele, no Itaim Paulista, na zona leste da capital, desabou por volta das 10h30 da noite. Eu falei, qualquer coisa, se chover forte, se eu sair de dentro de casa, foi coisa de eu chegar em casa e a menina me ligar e falando que a casa tinha caído. Na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, uma cratera engoliu parte da Rua Cangueira. A gente passa encostadinho pra não ter perigo, né? O Fábio tirou o carro da garagem às pressas. E agora, quando voltar do trabalho, vai deixar o carro onde? Infelizmente, tentar achar uma vaga na rua que já está bastante cheia, infelizmente tem que pagar o preço. Já esse carro aí, ninguém sabia de quem era, mas todo mundo se juntou para tirá-lo dali. Com a chuva, a situação por aqui está piorando a olhos vistos. Desde que a gente chegou no local, por volta das 6 da manhã, até agora a gente já nota diferença. O carro azul estava estacionado aqui, na frente dele tinha um vermelho. Por volta das 7h30, felizmente, o dono conseguiu retirá-lo daqui. Eu digo felizmente porque olha o que aconteceu. O asfalto, exatamente onde ele estava estacionado, cedeu, muro de arrimo também, e o bloco de concreto que estava interditando a rua, agora está lá dentro do buraco. Um ano atrás, de janeiro do ano passado, caiu essa rua inteirinha. A minha casa ficou interditada por 30 dias e agora começou tudo de novo. A gente não sabe o que fazer. A gente vai para onde? A chuva causou diversos pontos de alagamento, mas pelo menos
nenhum chegou a bloquear totalmente ruas ou avenidas. O friozinho de hoje já fez a Eva colocar gorro e cachecol, mas ela já sabe que vai ter que reforçar o agasalho nos próximos dias. Vou tirar os agasalhos do baú. A subprefeitura da Casa Verde, Cachoeirinha, diz que o asfalto na Rua Cangueira, na Vila Nova, Cachoeirinha, cedeu por causa da obra de um galpão que já está embargada há 5 meses e que notificou o dono para providenciar o reparo da rua e a dar auxílio aos moradores prejudicados. A subprefeitura diz ainda que interditou o galpão e mais 3 casas. E agora a Eliana Marques já está aqui então para a gente falar sobre o assunto, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Muita chuva, muitos transtornos. A gente podia falar o jornal inteiro, né, de várias situações acontecendo não só na capital, mas então na região metropolitana. Seguinte, além de Diadema, outras cidades também foram castigadas por essa chuva que não para, né? É verdade, pelo menos 15 cidades, isso em várias regiões do estado, tanto no interior quanto aqui na Grande São Paulo. E na capital já choveu muito mais que o normal para junho inteiro. Ontem a gente mostrou e hoje a gente tem dados atualizados dessa chuva. Olha só, até agora nesse mês tivemos aí 203 milímetros, enquanto o normal são 55. Realmente está um mês de junho atípico, né? Vamos ver agora então o mapa com as cidades mais atingidas pelos temporais aí desde o fim de semana. Então foram principalmente Jarinu, Campinas, também Atibaia, São Roque, Vargem Grande Paulista, que a gente já viu, Capivari, Montemor. Em Cajamar teve deslizamento de terra na rodovia Anhanguera, sentido interior. Parte da pista ficou interditada, mas segundo a concessionária, o trânsito está fluindo foi Vargem, normalmente. Agora, além das perdas materiais, a perda familiar, essa então, a gente não tem nem o que falar, né? Exatamente. Temos que atualizar então, mais uma pessoa morreu por causa dos temporais. Foi um operário que trabalhava numa obra em São Roque. A construção veio abaixo por causa do vento e atingiu o homem. É a segunda morte desde o fim de semana. A outra tinha sido uma mulher em Jarinu, atingida pela cobertura de um ponto de ônibus. Em São Roque, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O homem que morreu era um operário de 58 anos que trabalhava na obra de uma vinícola na Estrada do Vinho. A tempestade atingiu São Roque ontem à tarde. Árvores e postes caíram. O vento foi tão forte que arrastou carros e até essa caminhonete. Até o motor dela foi arrancado. Dezenas de famílias estão desalojadas. Formou um funil preto em cima das nuvens e, questão de segundos, tocou o solo. E aquilo veio remoendo como se fosse um trator de esteira. A Defesa Civil ainda está percorrendo as áreas atingidas e até o momento não informou o número de famílias afetadas. A Prefeitura de Jarinu decretou estado de emergência. A cidade foi destruída pelo vendaval do fim de semana e está há mais de 30 horas sem energia elétrica. O policiamento foi reforçado para evitar saques ao comércio. A mulher que morreu atingida pela cobertura de um ponto de ônibus tinha 48 anos. 6 pessoas permanecem internadas. 45 famílias estão desalojadas. As escolas estão sem aulas e não há previsão de retorno. Em Salto, o rio Tietê está bem acima do nível normal. Como continua chovendo, a preocupação é que o rio suba ainda mais e inunde mais casas. Outras 2 cidades sofrem com enchentes: Capivari e Montemor. O rio Capivari subiu 6 metros e vários bairros estão debaixo d'água. Centenas de famílias tiveram que deixar as casas. Os ventos fortes dos últimos dias derrubaram 11 torres de transmissão de energia na região de Sorocaba. Ontem, 550 mil moradores de 11 cidades ficaram sem luz. Eliane, as concessionárias de eletricidade consertaram parte da rede, mas há risco de novos apagões no interior. A gente viu aí várias cidades, né? Em Atibaia, a situação também está complicada porque não para de chover. E aí não tem como recuperar o que foi destruído. Ontem a gente disse até que era Bragança Paulista, né, a cidade mais atingida, mas foi a vizinha Atibaia a mais castigada pelo temporal. O repórter Lucas Rangel está lá e atualiza então a situação para a gente. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Olá, muito boa tarde, Isabela, boa tarde a todos. Exatamente, Atibaia, mais ou menos 10 bairros foram prejudicados por conta da chuva e também dos fortes ventos que aconteceram aí na madrugada de segunda-feira. O principal bairro, o bairro Três Pistas, fica na beira da rodovia Fernão Dias. O cenário é de total destruição. Casas sem telhado, casas que vieram abaixo realmente, galpões, ferros retorcidos, carros tombados, situação bem de filme mesmo, uma situação bem complicada. Nesse momento nós estamos no bairro do Alvinópolis. Aqui
Aqui, o estádio municipal teve o muro do campo, o muro do estádio desabou, ferros aqui retorcidos, escombros, situação também bem complicada. Alguns números aqui de Atibaia, cerca de 11 bairros seguem com problema no abastecimento de água e mais ou menos 11 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica. Então, e a chuva não para, chove, para, então uma situação bem complicada aqui em Atibaia, o pessoal